O desemprego caiu no Brasil 8,7% no terceiro trimestre. Esta é a menor taxa desde julho de 2015. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, apontaram uma queda na taxa de 0,6 ponto percentual na comparação com o trimestre terminado em junho e de 3,9 pontos percentuais frente ao terceiro trimestre de 2021. Segundo o IBGE, o contingente de pessoas ocupadas cresceu 1%, ou seja, para mais de 100 milhões no trimestre. Já a população desocupada chegou ao menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015, caindo 6,2% no trimestre, ou seja, para menos de 9 milhões de pessoas. Outro destaque da pesquisa contínua do IBGE é que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado foi o maior da série histórica, iniciada em 2012, apresentando estabilidade no trimestre e elevação de 13% no ano. O turismo teve o melhor resultado para o mês de agosto nos últimos 6 anos. A afirmação é do ministro da pasta, Carlos Brito. O turismo brasileiro teve em 2022 o melhor resultado dos últimos 6 anos para o mês de agosto, com faturamento de 17 bilhões e 600 milhões de reais em todo o país, segundo o ministro do Turismo, Carlos Brito. E no mês de agosto agora, tivemos um faturamento de 18 bilhões de reais. Isso significa o maior faturamento do mês de agosto dos últimos 6 anos. Tivemos um faturamento de janeiro a setembro de 2022 de mais de 129 bilhões de reais. Isso significa um crescimento de 33% comparado ao mesmo período de 2021. A retomada do turismo já é realidade. Nós temos aqui o turismo de negócios, temos o turismo cultural, temos o turismo religioso, o turismo de sol e praia, o turismo de aventura, o turismo de pesca. Então, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, nós estamos atendendo ao que cada turista está procurando. O ministro também ressaltou que a temporada de cruzeiros deste ano deve ser maior dos últimos 10 anos. Teremos agora a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos 10 anos. Estamos falando de uma perspectiva de ser injetado na economia aproximadamente 4 bilhões de reais e gerando em torno de 44 mil empregos diretos e indiretos. De acordo com Brito, cada turista que desce do navio deixa em média R$ 650 por dia. E faltando poucos dias para a tão esperada eleição presidencial, o comentarista Marcelo Guedes faz uma análise dos planos econômicos de Lula e Bolsonaro e a expectativa do mercado financeiro para o ano que vem. Olá, senhores. Estamos chegando no momento da grande eleição, aquela eleição que é a mais comentada, a mais esperada dos últimos anos. Temos aí uma decisão, uma resposta que domingo à noite saberemos quem será o novo presidente da República, quem será o novo mandatário do Brasil que comandará o país pelos próximos 4 anos e o que esperarmos de cada um deles. O atual presidente e candidato Jair Bolsonaro já é um atual conhecido do mercado, tem como política, como bandeira, seguir as reformas, seguir pacotes de privatização, dar sequência no equilíbrio fiscal para que o país possa ter segurança e seguir adiante com a captação de investidores estrangeiros, geração de emprego e retomada econômica após a parte mais aguda da pandemia, que trouxe problemas de inflação, uma série de coisas que a gente vive aqui, que não é uma particularidade exclusiva do Brasil, e sim mundial. E ainda tem a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, que está muito longe de ser resolvida. O segundo candidato, o outro candidato que lidera as pesquisas de voto, o candidato Lula, ele já usa como uma matriz o Estado como indutor de crescimento, ou seja, diante de um risco de uma bomba fiscal qual vivemos, que não só nós, mas todos os países do mundo em decorrência da pandemia e nós, especificamente, que já vínhamos de outros governos, mas acaba trazendo um sinal de endividamento maior nesse tempo, e a gente observa uma linha que assusta, traz instabilidade. Sabemos que a economia, há outros pontos importantes, como saúde, educação e meio ambiente, mas sem o motor da economia, pouco pode ser feito. E a economia sob controle, ela traz equilíbrio sobre a cotação do dólar, equilíbrio sobre a taxa de juros do país
E isso que são os principais drivers que darão confiança para nós seguirmos. Ou seja, qualquer um dos dois candidatos que assumam a presidência da República terão um grande desafio com a economia para os próximos anos. Que Deus abençoe nosso país e que dias melhores venham pela frente. Obrigado. E vamos aos outros destaques desta quinta-feira no nosso Giro de Notícias. Uma mulher invadiu um condomínio de luxo e roubou R$1 milhão em objetos. Recém-casados são assaltados em noite de núpcias e vizinha, recém-operada, salva a criança que cai do 8º andar de um prédio. Acompanhe. Nem dentro de casa mais se tem paz. Uma mulher que teve a imagem divulgada pela Polícia Militar entrou junto com 2 homens em um condomínio de luxo em Belo Horizonte. Foi até o 7º andar, arrombou a porta, revirou o local, furtou joias, bolsas de luxo e outros objetos que dão em média R$1 milhão. O circuito de segurança registrou o rosto dela. E era para ser um dia feliz, cheio de alegrias, mas acabou em lágrimas e nervoso. Um casal de noivos do Rio de Janeiro teve o veículo interditado por assaltantes momentos depois de deixar a cerimônia e tiveram que passar a noite de núpcias na delegacia para registrar o crime. Salva por um milagre, uma menina de 9 anos caiu de um prédio em João Pessoa e uma vizinha, em período pós-cirúrgico, conseguiu evitar o choque da criança com o chão. A queda de cerca de 8 metros foi gravada pelas câmeras de segurança. E a Uber anunciou que os motoristas parceiros poderão gravar suas corridas usando câmera de smartphone. Os testes começam no Brasil, em Santos e em João Pessoa. Atualmente, a Uber permite que os motoristas coloquem as câmeras em seus veículos, mas a empresa reconhece que a instalação pode ser complexa. Com esse novo modelo, os condutores poderão usar seus celulares para registrar um vídeo e um áudio da viagem na câmera frontal. E onde o futebol e o sonho se encontram? No Museu do Futebol do Rio de Janeiro. A história do João Gabriel, de 8 anos, que desenhou seu próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, rendeu lindos frutos ao menino de Goiânia. Depois da repercussão, João ganhou ajuda de internautas por meio de uma vizinha. E até agora, foi convidado para conhecer o museu. O menino viajou pela primeira vez de avião e conheceu o técnico Tite e a jogadora Marta. Depois do intervalo, o livro do príncipe Harry, que cita conflito com a família real, será lançado em janeiro. Escola Brasileira de Papai Noel forma bons velhinhos e garante a renda extra para o final do ano. O RB Notícias vai voltar daqui a pouco. Fique com a gente.